são do 8º ano da escola pública. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Eu vou explicar para vocês agora a origem e eu vou fazer uma série de vídeos sobre ele. O mercantilismo surgiu no século XVIII, foi a forma econômica que o governo intervia na economia, onde a burguesia era a classe dominante e reis e governantes se juntavam com essa classe para conflitos e outras necessidades. O mercantilismo, gente, surgiu no século XVIII durante a transição do feudalismo para o capitalismo. O feudalismo era a forma de economia estabelecida na Europa nos séculos na Europa medieval, na Idade Média, que quem tinha mais terra tinha mais poder. Então, aí, nessa transição, surgiu o mercantilismo, que era economia totalmente, era uma economia totalmente diferente. Era uma economia que o governo podia intervir, e essa economia tinha algumas, digamos assim, algumas regras, que eu vou falar em outro vídeo. E aí, no século XVIII, que surgiu esse mercantilismo. Foi a forma econômica que o governo interveio na economia. Ou seja, o governo estabeleceu uma série de algumas regras, quer dizer, os mercantilistas estabeleceram algumas regras para seguir, que eu vou falar melhor essas regras em outro vídeo, correto? Mas eu vou falar o nome dela para ela agora. São cobertismo, metalismo, protecionismo, pacto colonial e balanço comercial favorável. Que eu vou explicar tudo sobre elas, só que em outro vídeo. Onde a burguesia era a classe dominante, porque a burguesia estava, desde a Idade Média, tinha algumas riquezas, tinha algumas iguarias. Então, com isso, com a época do sistema feudal acabando, eles conseguiram vender mais, que as pessoas estavam precisando, eles conseguiram vender mais, vender muito mais iguarias e começaram a ficaram com mais, poder. Então, nesse século, era a classe social dominante. Eles dominavam. Aí, ou seja, eles eram isso aqui, eles eram isso aqui, isso aqui não tinha nada, né? Um exemplo, esse cofre aqui não tinha nada. E eles foram pra isso aqui. Não, pera, calma aí. Eles foram pra isso aqui. Ou seja, essa foi a extração da burguesia do mercantilismo. Então, por isso que os reis e governantes se juntavam com eles, porque em conflitos ou em outras necessidades, eles tinham mais poder, ou seja, então a classe ia apoiar totalmente eles, ou também eles tinham mais recursos para ajudar algumas necessidades e outras coisas. Então, por isso que a burguesia era a classe dominante no mercantilismo, entendeu? E eu vou falar sobre essas características mais pra frente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tchau!